Olá, pessoal. Paulo Betil, do G7 Med, recebendo um convidado muito especial, um amigo, Felipe Berigo, vice-presidente de marketing do Lilly Brasil, vice-presidente de marketing do Lilly Brasil. Felipe, super obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu que agradeço, Betil, o convite. Obrigado, prazer estar aqui com você. Sempre bom conversar contigo. E o papo aqui com o Felipe, que é a pessoa que lidera o marketing de uma grande indústria farmacêutica, vai ser sobre não medicação, mas o papel, a contribuição da indústria farmacêutica em relação a um ecossistema de educação em medicina, mas não só para médicos, um ecossistema onde a gente consiga atingir pessoas com diabetes, pessoas com obesidade, profissionais de saúde, associações de pacientes, envolver todo mundo, porque esse desafio da inovação em medicina, ele é gigantesco. Ele não pode ser feito unicamente por uma grande farmacêutica, não pode ser feito por uma única associação de medicina, por uma única empresa de educação como é o G7, ele tem que ser de múltiplos players com o mesmo propósito. Qual que é a tua opinião sobre isso? Ó, Betil, acho que você falou perfeitamente. Eu acho que a indústria farmacêutica é um dos atores nessa jornada, né? Quantas doenças existem por aí? É, Quantos médicos nós temos no Brasil? Quase 600 mil médicos, exatamente. né? Quantos mil pacientes subdiagnosticados, maltratados? Então, acho que o segredo, né, para que a gente consiga avançar, e eu acho que o caminho é longo, eu acho que ele está em estabelecer parcerias, né? Então, acho que assim, é, como Lilly ou como indústria farmacêutica, eu acho que a gente consegue ter um alcance, Sim. mas esse é um alcance limitado, independente dos recursos com que cada uma das indústrias conta, né? Independente do tamanho, da Independente do representatividade, tamanho. ainda é muito pequeno para conseguir fazer a transformação toda que precisa ser feita. Perfeito. Por isso que estar aqui é um super prazer, né? Então, como você falou, independente da amizade e tudo mais, mas eu acho que o G7, por exemplo, é um ótimo exemplo. Poder contar com o alcance digital que vocês têm é uma coisa que só nós, como Lilly, provavelmente não conseguiríamos fazer. E além do digital, né? A gente estava discutindo ali antes, né? O phygital. Então, É, a mescla dos dois canais. exatamente. Deu o exemplo do G7, mas a gente também precisa da parceria com as sociedades médicas, né? Então, Exato, hoje a gente está papel aqui fundamental. no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, né? Com muitos mil médicos inscritos. Imagina o alcance de um programa educacional como esse, Exatamente, né? Coisas que nós, como indústria farmacêutica de forma isolada, jamais poderíamos replicar, né? exatamente. E por fim, as associações de paciente, né? Como que a gente pode conectar cada um desses atores, cada um respeitando os seus devidos procedimentos, para aumentar o alcance e informação e aí derivar melhores tratamentos, que acho que é o mais importante. Você falou de uma coisa extremamente importante, né? Existe esse conceito do digital, que é o físico, são os três ambientes, né? O físico, o digital e o social, que hoje, quando a gente pensa em estratégias de educação ou de marketing mesmo, elas são indissociáveis, porque a gente vive esses três ambientes de uma forma extremamente participante do nosso dia a dia, a gente vive esses três ambientes, então não dá para se pensar em não utilizar essas três realidades. E quando a gente fala no desafio que é de, por exemplo, vamos ficar aqui em diabetes e obesidade. Diabetes, a gente fala de DM2 e DM1, a gente está falando de 20 milhões de pessoas no Brasil. Quando a gente vai para a obesidade, a gente vai para 130 milhões de pessoas, né? 130 milhões de pessoas que precisam ser atendidas por 600 mil médicos, né? Como é que a gente educa 130 milhões de pessoas? Como é que a gente educa 600 mil médicos? Só através do digital, É né? verdade. Senão é impossível, não existe recurso, não existe meio, não existem meios para você conseguir chegar em todas essas pessoas. Então, o digital é a única forma de você gerar esse alcance, de você impactar e de você realmente transformar muita gente para conseguir fazer uma transformação lá no final. Então, é através do digital. O que, que você acha dessa? Eu acho que o digital não é uma opção, Não é uma opção, ele é uma necessidade, exatamente. né? Mas eu concordo contigo também, como a gente estava falando lá atrás, que o presencial não pode deixar de existir. Não, Eu de acho que a forma nenhuma. combinação das duas coisas É, é que é a chave, exatamente. né? E eu acho que, como indústria farmacêutica, eu acho que é muito importante você pensar em propósito, né? Exatamente. E aí, lá na Lilly, o que a gente busca fazer é nos conectarmos com parceiros que compartilham o mesmo propósito.
Isso. né? Então, você vai observar, e enfim, nós trabalhamos juntos de diferentes formas, que empresas com as quais o Lili procura trabalhar são empresas que partilham do mesmo propósito. Uhum. Veja, hoje eu estou como diretor de unidade de cardiometabolismo na Lili. A gente tem 3 objetivos principais. Um é dar para os pacientes liberdade em relação ao diabetes. Quando a gente tiver as medicações aprovadas para obesidade, que no momento a gente não tem, a nossa ideia é melhorar a condição de vida ao melhorar as comorbidades relacionadas à obesidade como doença. E por fim, a gente quer reduzir a mortalidade cardiovascular. Então essa é a nossa missão, né? Então a Lilly sempre vai estar associada a atores desse ecossistema de educação que partilhem desse mesmo propósito, né? Uhum. Melhorar a vida das pessoas através de educação. Educação para médico, educação para paciente. É. E se eu puder contar uma experiência Claro, pessoal, por favor. eu acho que é muito importante que a gente diversifique. Eu vou sim encontrar médicos, profissionais de saúde que estejam interessados em buscar informação na minha plataforma. Uhum. Mas eu vou também ter pessoas interessadas em buscar uma informação que não seja de uma indústria farmacêutica em específico. Estou falando da Lilly, mas pode ser aplicável a qualquer um. Exato. Eu quero escutar uma plataforma que tem dentro dela conteúdos de todas as indústrias, Exatamente. para buscar uma informação mais isenta Que eventualmente. tem uma liberdade Porque, editorial, né? exatamente, então porque eventualmente a interpretação que ele pode fazer é, por estar dentro do meu ambiente, do meu website, da minha plataforma on demand, aquela é uma informação que somente tem a interpretação Lilly das coisas. Então por isso eu acho que é fundamental a gente fazer uma parceria, né, dividindo o mesmo propósito, para que o paciente, quando quiser, paciente, médico, quando quiser a opinião Lilly de uma determinada coisa, ele encontre na minha plataforma, mas quando ele quiser uma opinião que tem ali uma diversidade de conteúdo, uma diversidade de fontes, ele também possa ter acesso a isso. Exatamente, perfeito. E esse negócio que você falou, essa questão do propósito, as empresas que não entendem isso hoje, né, elas estão ficando para trás, né? Então a gente nasceu, o G7 Med nasceu com o propósito de transformar através da educação. Esse é o nosso slogan, está na porta aqui do depósito, escrito somente a educação abre portas, né? Então, não adianta. E quanto mais tecnologia a gente tem disponível, mais tecnologia e tecnologia farmacêutica mesmo, mais educação a gente precisa, Isso. né? E aí eu tenho duas analogias extremamente interessantes, por exemplo, inteligência artificial e os análogos de LP1, GIP, os duplos, análogos duplos, análogos triplos. E a gente fez no G7 Summit uma discussão, um painel, o que vai impactar mais, vai transformar mais a humanidade. Quais essas duas inovações? Inteligência artificial ou GLP-1? Então a gente fez uma brincadeira, GLP-1 versus GPT-4. E as duas somadas, a inteligência artificial, que vai permitir predições, que vai permitir que te avise, por exemplo, Berigo, corre para o hospital que daqui meia hora você pode ter um infarto, né? Com medicações que vão melhorar muito toda a parte cardiovascular, metabólica do paciente, a minha opinião é que a gente vai ter uma sobrevida, um lifespan aumentado aí de 15 a 20 anos. Essa geração Z, o risco dessa geração Z viver em média mais de 100 anos é grande. Em média, é grande. Então eu sou fã dessas tecnologias, você sabe que eu sou um apreciador disso. Então eu vejo isso como realmente as duas grandes transformações de impacto na vida das pessoas. As pessoas perderem peso com qualidade, proteção de órgãos-alvos e com sistemas preditivos, com wearables, com insidables, né, com uma série de tecnologias que vão ajudar a fazer a previsão de eventos agudos, É verdade. né? Então eu acho isso muito, muito incrível. E aí você tem dois professores que eu admiro muito. Um é o Silvio Meira, que é aqui de Recife, gênio, criador do Porto Digital, que é o dono do conceito Fígita, que eu falo tanto. Ele que criou. E aí tem um outro também, que é o Walter Longo, e ele tem um conceito que é extremamente interessante, que é que eu acho que o lado que a gente está indo, que vocês estão indo, que é do education, que é a combinação do advertisement, de fazer a comunicação
vinculada à educação. Não tem como você fazer comunicação hoje em dia, não sei se você concorda comigo, responsável, sem você educar os stakeholders. O que você acha desse conceito de Ah, education? eu concordo, eu concordo. Eu acho que a promoção por si, sem trazer uma educação Uma associada, principalmente quando a gente está falando de saúde, eu acho que não leva a lugar nenhum, né? E a gente está num ambiente, infelizmente, de muita desinformação, né? Então, Exatamente. o brasileiro é conectado. É. O brasileiro está sempre no Insta, está sempre no TikTok, enfim, canais dos mais diversos, né? Acho que talvez no per capita a gente seja das populações mais conectadas do mundo, talvez você tenha Sim, esse sim, dado, sim, né? sim. Mas veja, e a gente se preocupa muito com desinformação. Desinformação sobre doença, aumento de estigma sobre algumas doenças, desinformação sobre o uso de medicamento, uso abusivo ou indiscriminado de medicamentos. Então, assim, fazer a propaganda por si, eu acho que ela só pode aumentar o risco de desinformação. Então, eu acho que, como é que é o nome do conceito? É education. Education. O Eu advertisement acho que trazer o advertisement com educação, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade, faz. né? Porque aí eu estou fazendo o advertisement, mas eu estou falando do porquê e como fazer da Exatamente. forma correta, né? Exatamente. Eu acho que é por aí, não é? É por aí, e aí você entra de novo, eu volto aqui na inteligência artificial, que os algoritmos, eles podem ajudar muito, trabalhar muito a nosso favor, e eles podem trabalhar muito contra a gente. Vou te dar um exemplo. Pesquisei agora sobre ah, obesidade no Google. Tem um médico ou um profissional que está vendendo alguma coisa fake sobre a obesidade. Algum tratamento irresponsável, que vocês já estão acompanhando no Lilly até essas questões, vocês estão agindo contra isso, né? De que estão trazendo produtos Lilly que não existem no Brasil ainda, falsificados. E aí a primeira coisa que aparece lá é um link patrocinado. A pessoa clicou nesse link, o algoritmo leva ela para o lado negro da força. É isso Porque aí. parece que ela está interessada nesse tipo de conteúdo. E aí ela vai seguindo, seguindo, e o Google começa a apresentar esse tipo de conteúdo completamente distorcido, e a pessoa acaba sendo dragada, sugada por isso, por esse buraco negro que o algoritmo acaba levando ela. Porque pensa assim, Felipe clicou nisso, ele está interessado, manda mais coisa para ele. Então é um trabalho muito grande que, de novo, a gente volta ao começo da nossa conversa. Só o ecossistema, com muitos stakeholders, trabalhando com mindsets diferentes, inclusive empresas farmacêuticas que são teoricamente concorrentes, mas que precisam melhorar toda essa parte da educação para que a gente tenha a medicina, a boa medicina, a medicina de qualidade, que no fim do dia a gente quer cuidar melhor dos Você pacientes. sabe, Betil, que aqui a gente está conversando, né? E eu sempre me pergunto em que estágio que a gente está do ponto de vista de educação digital, né? E eu ainda acho que como indústria farmacêutica a gente está aprendendo, né? Eu acho que a gente, entre erros e acertos, a gente tem muito a evoluir. Muito evoluir, muito evoluir. Então eu acho que inteligência artificial, como trabalhar a desinformação, você acabou de mencionar uma coisa que nós estamos vivendo, né? Então Isso, esses links que levam para venda de medicamentos que nem existem, né? exato. No nosso caso, pensando em diabetes tipo 2, que é o que a gente tem aprovado hoje, né? Puxa vida, né? A gente vê anúncios que direcionam a Criminosos, venda de nosso crime, medicamento, né? né? Crime mesmo, né? Recentemente a gente soltou uma carta aberta para a imprensa, né? E aí nessa linha de tentar unir múltiplos canais, né? É, Então, a gente falou com a exatamente. imprensa, a gente falou com a associação de pacientes, a gente falou com comunidade médica Com para falar, gente, sociedade. a gente não faz propaganda direta ao consumidor. Isso é até uma dica que eu dou para quem está eventualmente assistindo, né? Dá a dica aqui Puxa, nessa câmera é aqui, nessa câmera nessa aqui? câmera aí. Olha só, a Lilly não faz propaganda direta ao consumidor, né? Se você está vendo um anúncio de algum medicamento Lilly diretamente para você, né? Puxa, sai dessa, né? Esse não é uma conduta aprovada pela Lilly, a gente nunca vai endossar uma coisa dessa, Exato. né? Então, acho que assim, quando a gente fala de atores, você vê, a oportunidade de estar aqui falando com você sobre isso, É. o alcance dessa dica que a gente pode dar para a É, população de uma maneira geral, que pode estar até tomando uma medicação que pode oferecer algum risco. exatamente. Recentemente, ali a gente está até com um projeto em parceria com a Anvisa e com a Polícia Federal, a gente apreendeu um lote de tirzepatida que nada mais continha do que álcool, bactérias e impurezas. Então Nossa. você imagina uma pessoa colocando no próprio organismo algo desse tipo.
Nossa, né? isso é uma Então, loucura. eu acho que só parcerias de alto impacto, de alto alcance, com múltiplos stakeholders, Né? é que a gente vai fazer esse tipo de informação chegar em quem precisa, É verdade, né? é verdade. E impressionante, né, como o nível que as pessoas chegam de fazer uma coisa dessa criminosa com pessoas que muitas vezes estão desesperadas num momento de fragilidade e acabam caindo numa situação dessa, É né? verdade, é Mas verdade. eu acredito muito nessa questão do education, né, e dos ecossistemas onde a gente tem que realmente gerar alcance de forma coletiva. E vou te falar um negócio, você falou do dígito, vou contar aqui um número. Saiu uma publicação da Price, White House, da PwC, né, que agora eles só estão usando a sigla, da digitalização dos setores da economia. A indústria farmacêutica é o nono de 10. O 10º é só governo. Então, a gente tem que andar Você tem muito toda a ainda. razão. A gente tem que andar muito ainda, porque o digital gera alcance, democratiza, né, desmonetiza, democratiza, né, e com isso as pessoas conseguem, tanto médicos como profissionais de saúde, com os pacientes, ter acesso à informação responsável, de qualidade, né, e barato, né? É. E muitas vezes gratuita. Eu não poderia concordar mais. E uma coisa que acho que nessa conversa você me permite comentar também, é que a gente falou muito da inteligência artificial e como ela pode ajudar, né? E eu acho que ela é muito importante nessa hora de discutir sintomas agudos e tudo mais. Mas quando perguntam a minha opinião, por exemplo, sobre se ela vai ou não substituir o papel do médico, eu acho que do bom médico ela jamais vai substituir. Eu acho que a combinação do bom médico aliado ao bom uso da tecnologia, eu acho que esse é o futuro adequado, né? O meu receio é a gente deixar o profissional de saúde de lado por conta da inteligência artificial. Eu acho que o bom médico, aquele médico que olha no paciente, olha no olho do paciente, faz uma avaliação 360 do paciente, presencial, e eventualmente conta com o apoio da tecnologia para decidir por diagnóstico e tratamento, isso eu vejo como futuro. O uso da inteligência artificial para tratamento per se, eu acho que aí a gente vai estar perdendo a beleza de ter o melhor dos dois mundos, É, que é um profissional exatamente. qualificado, que tem uma visão mais humanizada, enquanto a tecnologia traz uma visão somente sistematizada da coisa, né? Exatamente. O Márcio Krakauer vai fazer uma palestra amanhã justamente sobre o uso da inteligência artificial em diabetes. A palestra dele está incrível. E então eu vou dar um spoiler aqui, mas não vai ser spoiler porque eu vou colocar isso aqui no ar só depois da palestra dele, se não vira spoiler. Ele vai falar de um conceito que é extremamente interessante, que também é do Silvio Meira. O Silvio Meira é uma cabeça incrível, que ele fala das três inteligências. A inteligência individual, que é a minha, que é a sua. A inteligência social ou coletiva, que é a combinação de várias inteligências de várias pessoas pensando, criando, construindo juntos, que é uma inteligência mais difícil. É difícil de a gente fazer inteligência social, inteligência coletiva. A inteligência coletiva, ela gera um crescimento mais linear, porque são pessoas, uma pessoa, duas pessoas, então ela gera uma inovação linear. E a terceira inteligência que ele coloca dentro de um diagrama de Venn, que são três círculos, e ali onde tem a interseção de três círculos, a terceira é a inteligência artificial, que quando você combina essas três inteligências, você tem uma possibilidade de ter uma inteligência exponencial. Poxa, tô alinhado com o Márcio, então, né? Está alinhada com o É Márcio. a intersecção que vai fazer a coisa, É a né? intersecção que vai fazer a coisa. Não vai substituir. É isso aí, Não vai substituir. Vai é potencializar. isso aí. Né? Vai potencializar. Então, quem entrar na inteligência, no uso da inteligência artificial, vai ter o seu negócio, o seu atendimento ao paciente potencializado. Né? E pode exponencializar através disso. Né? Pode colocar sistemas que vão tirar muito do operacional do médico, né? E vai automatizar isso de uma forma extremamente empática, que máquina não é empática, mas que simula empatia, e com efetividade. É isso aí. Então vai exponencializar. Acho que vai automatizar o automatizável, Exata, simplificar o simplificável, mas não exato. vai substituir a cabeça do médico. É De a jeito, combinação das coisas de que vai. jeito, de Legal, jeito nenhum. É legal. por esse A gente caminho que pensa a gente vai. parecido. Berigo, a gente falou que ia falar 10 minutos, acho que a gente falou uns 20. A gente poderia ficar aqui mais um pouquinho, não? Podia falar um monte, mais um pocão. Mas quero te agradecer, O Felipe. mesmo. Né? Sempre um prazer estar contigo, sempre um prazer conversar contigo. E estamos juntos aí nesse desafio de exponencializar a educação. É isso aí. Você me deu um dado que
só aumentou o desafio que a gente tem lá para casa, que abaixo da indústria farmacêutica só estão os governos. Então a gente precisa Exatamente. acelerar no ponto de vista de digital. Pri Fica aqui o pri desafio conjunto para nós dois. conjunto, e não tenha dúvida, a gente tem que, digital, eu tenho uma formação, um MBA em transformação digital, e eu tenho uma teoria minha que é o seguinte: transformação digital não tem nada a ver com tecnologia. Transformação é zero tecnologia. Tecnologia, você vai no supermercado e você compra a tecnologia que você precisa. Transformação digital é mindset, é modelo mental, é forma de pensar. Isso é o mais difícil de fazer, porque você não transforma por atacado, só transforma individualmente. E é um processo individual que cada um tem que desenvolver, e por isso que é tão difícil. Legal, legal. Felipe. É bom estar contigo que eu sempre aprendo também, viu? Valeu, Betil. Obrigado, Parabéns pelo Felipe. projeto, hein? E Obrigado, hein? obrigado pelo E convite. obrigado pela parceria de sempre. E a gente está junto nesse desafio de levar educação de alta qualidade para muita gente. Vamos por isso. Valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado, gente.